Então, vamos lá no exercício número 4, que ficou faltando. Essa matéria é para fechar, né? As medidas que nós estamos falando até um tempão, né? Medidas de tendência central, depois foi medidas de separatrizes, depois foi medidas de dispersão, e agora, para finalizar essa parte de medidas, medidas de assimetria. Então, aí termina todos os cálculos relacionados à estatística descritiva, né? José Felipe. Deixa eu ver quem que esse José Felipe aqui deve estar no nome de outra pessoa, né? Deixa eu ver entrando aqui. José Felipe, boa noite. Quem está no nome de José Felipe? Nicole Tiso. Ah, Nicole. Ok. Boa noite, Nicole. Então, como eu estava falando para vocês, nós tínhamos comentado até o número 3, né? Se eu não me engano. Está todo resolvido, essa parte aqui, a qual nós calculamos o coeficiente de assimetria. Então, ficou faltando a número 4. Ficou bem torto aqui minha foto, né? Considerando essa distribuição aí, ó, é uma distribuição que tem intervalo de classe, né? Como tem intervalo de classe, já é um pouquinho mais trabalho, né? Dá um pouquinho mais de trabalho para calcular essa assimetria. Por quê? Porque quando tem distribuição de frequência com intervalo, 50, 58, 58 a 66 e assim por diante, então é uma distribuição de frequência. Deixa eu pôr mais um aqui que está entrando. Aí fica um pouco mais de trabalho, né? Boa noite, deixa eu ver se a Michelle já entrou aqui. Boa noite, Michelle. Não respondeu. Vitória também está entrando. Boa noite, Vitória Honorato. Boa noite. Tudo bem? Joia, eu sei. Joia. Então, nós temos aqui, como eu estava falando, né? Quando você tem uma distribuição com intervalo de classe, o que que a gente precisa fazer? Aí nós temos que fazer aquela tabela mais completa, né? Na qual, para calcular, quais são os elementos que nós vamos ter que calcular aqui, hein? Para calcular o grau de assimetria. Nós vamos ter que calcular, lembrando da fórmula, né? A mediana, nós vamos ter que calcular a média aritmética e nós vamos ter que calcular o desvio padrão. Então, por isso que dá um pouco mais de trabalho, né?
Victória, boa noite. Está no chat. Boa noite. Boa noite, Sara. Também está no chat. Tá. Boa noite. Então, como eu estava dizendo aqui, o grau de assimetria precisa de vários elementos. A média aritmética, a mediana e o desvio padrão. Então, só com essa tabelinha aí não dá para resolver o grau de assimetria, né? Vamos fazer uma tabela, então. Vamos construir uma tabelinha aqui para a gente conseguir determinar, né? Então, nessa tabela, o que que eu preciso, né? Como já falamos N vezes. Então, eu preciso aqui. Com Deus também. Deus abençoe. Tá bem, sim. Deus, Você dói. Dói bem, viu? Deixa eu ver se tá cheio. Tem ver se tá com cheirinho. Mas tá bom, cheiro. Viu? Com Deus. Então, nós temos que representar aqui 1, 2, 3, 4 colunas, né? Deixa eu colocar o Gustavo aqui. Boa noite, Gustavo. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Beleza. Não tá joia. Então, nós estamos comentando aqui o exercício número 4, que ficou faltando da última aula, né? Então, está aqui na mostrando a tabela já construída. Então, o que que eu preciso? Que não tem naquela tabelinha que deu no exercício. Daqui para frente, ó, não tem. Toda essa parte aqui foi construída. Então, essa parte todinha aqui foi necessário construir para chegar na resposta. Então, essa parte todinha aqui, ó. E aí, é exatamente o trabalho que nós temos que fazer para resolver o exercício, né? Então, o primeiro elemento aqui é o ponto médio, já que é uma distribuição de frequência com intervalo. Então, o ponto médio da primeira classe, 50, 58, é o 54, que está no meio, né? 58, 66 é o 62, e assim por diante, né? Esse é o ponto médio. Completamos a primeira coluna. A segunda coluna é aquela coluna que, na verdade, você multiplica, né? As duas primeiras aqui, ó, o FI, XI. 10 vezes 54, 540. 15 vezes 62, 930. 25 vezes 70 e assim por diante, 1750. E aí sempre eu tenho que pegar o somatório dessas colunas. Tá? Aqui, 7.408. Da frequência simples, deu 100. Né? Depois, na outra coluna, o que que eu tenho? Na outra coluna eu tenho essa fórmula aqui, que é o FIXI ao quadrado. Aqui é para calcular o desvio padrão, né, que eu preciso. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o 54 e multiplicar por 540. Pegar o 62 e multiplicar por 930. Pegar o 70, multiplicar por 1750 e assim por diante. Aí você vai ter essa penúltima coluna. Então, deu um pouquinho alto porque os valores são altos, né? E aqui eu coloquei na última coluna a frequência acumulada. Por que que eu preciso da frequência acumulada? Porque você tem que calcular a mediana. A mediana eu preciso da frequência acumulada. Muito bem.
Vamos fazer os cálculos, então. Já a tabela está pronta. O que eu preciso, então? A média aritmética simples. Então, é só você pegar o total aqui, 7.408, dividir pelo 100. Então, ficou um valor até fácil de calcular, né? 74,08. Então, essa é a média aritmética simples. Vamos calcular a mediana. A mediana tem que pegar a frequência absoluta e dividir por 2, que é 50%. Então, o resultado aqui deu 50. E aí que é a beleza do exercício, né? Como aqui nós temos os 50 na frequência acumulada, não precisa fazer aquela fórmula gigantesca, né? Por quê? Porque quando a coincidência acontece, da frequência acumulada ser a divisão da frequência por 2, você vai lá na tabela e você vai pegar o limite superior daquela classe. Então, aqui já tem a mediana pronta, ó, 74. Se você quiser usar a fórmula, vai dar o mesmo resultado, tá? Não tem diferença, não. Mas aqui, para não gastar tempo, né? Já pode pegar lá o 74 direto, tá? Bom, calculamos a média, calculamos a mediana, está faltando o desvio padrão. Aí o desvio padrão, aquela fórmula que nós já comentamos, né? Pego a somatória do fx ao quadrado, divide pela somatória da frequência. Então, esses dois números deu 5.620,32. E depois você pega a somatória do fxi e divide pela somatória de f. E eleva o valor ao quadrado. E subtrai um pelo outro. Então, deu no final aqui, raiz quadrada de 132,47. Que é aproximado, né? 11,5. Então, esse é o desvio padrão dessa série de distribuição de frequência. E aí, o último ato, calcular o coeficiente de assimetria pela fórmula de Pearson, né, que nós falamos na aula passada. Então, 3 vezes a média menos a mediana dividido pelo desvio padrão. Então, resolvendo o valor aqui, como 74,08 menos 74 é 0,08, multiplicado por 3, dá apenas 0,24. Como ainda vou dividir por 11,5, que é o desvio padrão, então o coeficiente de assimetria deu bastante, bem próximo, bem pequeno, né? Deu 0,021. Então, quanto menor aqui o coeficiente de assimetria, mais homogênea é a série da distribuição de frequência, né? Isso nós comentamos na aula passada. Muito bem, então esse aí é o exercício número 4, que estava faltando para a gente finalizar essa questão do coeficiente de assimetria, certo? Alguma pergunta, gente? Esse aqui realmente ele é um pouco mais trabalhoso, né? Tá bastante trabalho para a gente calcular tabela, fazer a tabela. Então, a gente pode considerar que isso aqui é o mais complicadinho, né? Dos termos que nós já observamos até o número 3, né? Muito bem, deixa eu compartilhar aqui. Que agora a gente vai dar continuidade na matéria, que ficou faltando, deixa eu ver aqui na nossa apostila. Tá aqui já, deixa eu só compartilhar essa apostilinha, para nós terminarmos de falar sobre o assunto, né, que nós estamos ainda discutindo. Que nesse capítulo pequeno, né, o capítulo de assimetria, nós comentamos o porquê da assimetria, né? Quais são os 3 tipos de assimetria e como calcular o coeficiente de assimetria.
Agora ficou faltando uma questão da curva chamada curtose. Então, a gente vai comentar agora essa curva. Alguém perguntou alguma coisa? Não, né? Muito bem, então eu vou compartilhar com vocês aqui a apostila de vocês, que vocês já têm em mãos, né? A apostilinha meio torta que ficou, né? Ela não ficou muito retinha. Deixa eu ver se dá. Aí, isso aqui ficou beleza. Então, o que nós chamamos de curtose. O que é curtose? Vamos ver a definição aqui. O que vem a ser curtose? Então, a curtose, vamos pegar aqui. Curtose é o seguinte: denominamos curtose o grau de achatamento de uma distribuição em relação à distribuição padrão denominada curva normal, que corresponde a uma curva de teoria probabilística. Período que vem a gente vai começar sobre a estatística indutiva ou inferência. E aí nós vamos ver alguns tipos de situação para cálculo com probabilidade. E essa curva chamada curva normal, nós vamos falar nela muito. Então, agora já no terceiro período, no primeiro período, já entender o que é essa curtose vai ajudar a nos entender depois, a entender o próximo assunto de probabilidade, tá? Por isso que a gente está vendo ele aqui agora. Então, esse achatamento dessa curva é o que a gente vai calcular agora, tá? O que é esse achatamento? Vamos ver aqui. Quando a distribuição apresenta uma curva de frequência mais fechada, quer dizer, a curva, sim, ela fecha, né? Ela vai receber um nome chamado leptocúrtica. Por que a palavra cúrtica? Curtose. Então, leptocúrtica quer dizer mais achatada a curva, tá? É uma maneira de representar a sua curvatura. Quando a distribuição apresenta uma curva de frequência mais aberta, que é a normal, ela será chamada de platicúrtica. Platicúrtica, quer dizer, curtose novamente, né? E a normal, quer dizer, aquela que é a referência, que a gente analisa, né? Aquela que não é nenhuma coisa nem outra, recebe o nome de mesocúrtica. Então, os prefixos são lepto, plat, meso. Então, são os três prefixos que determinam a curva de achatamento. Aqui, ó, aqui está o desenho das três. Então, aqui é padrão, é essa aqui, ó. Essa aqui que é a padrão. A mesocúrtica, certo? A que é mais fininha, né? Mais esticadinha, nós damos o nome de leptocúrtica, que é essa aqui. Certo? E aqui é tipo uma chapa, quase no chão, né? Ela é achatada. Nós damos o nome de platicúrtica, que é essa aqui. Então, nós temos aí as três tipos de distribuição com a sua curva chamada curtose, tá? Esses gráficos, repito novamente, está relacionado à parte de probabilidade da estatística, que a gente vai comentar no período que vem, tá? Coeficiente de curtose. O que é esse coeficiente de curtose? É como que eu vou determinar essa curva. Se ela está achatada, se ela está esticada, se ela está normal. Então, a gente calcula através dessa forma, tá? Chamada forma de curtose. Então, o que ela significa aqui? Bom, significa primeiro o C, curva de curtose. Q3 e Q1, o que significa? Quartil 3, quartil 1.
quartil 3, quartil 1. Então, volta um pouquinho a matéria de medidas de separatrizes, né? E P90, P10. O que é P90? Qual que é? Percentil, né? Percentil 90, percentil 10. Então, aqui nós vamos ter que fazer o cálculo, se não tiver no exercício, na verdade, esses 4 cálculos, Q3, Q1, P90, percentil 90, P10, percentil 10. Então, essa fórmula da curtose, ela volta um pouquinho à matéria anterior de medidas de separatrizes, né? Bom, esse coeficiente é chamado, ou ele é conhecido, como coeficiente percentílico. Coeficiente, tem alguns livros que consideram esse nome aqui, ó. Coeficiente percentílico de curtose, tá? Aí, o que acontece? Tem algum nome de padrão, quer dizer, essa curva mesocúrtica, que é o padrão, você vai ter esse valor aqui, ó. O valor de 0,263. Esse valor é a referência. Se eu tiver acima desse valor ou abaixo desse valor, aí você vai ter os outros 2 tipos de curva, né? A platicúrtica, né, que nós falamos aqui, ou a leptocúrtica. Então, esses 2 aqui, certo? Vamos ver, então, aqui a classificação. Aqui a classificação, ó. Então, a classificação é essa aqui, ó. Então, se você tem o valor 0,263, é a normal, é a referência. Se você tiver um valor que você resolveu o exercício e o valor deu menor que esse valor, é a leptocúrtica. A curva está mais acentuada, mais esticada. E se for maior que 0,263, é uma curva platicúrtica. Pensa assim, ó, planície, achatamento, achatou, tá? Aí você não esquece o nome. Platicúrtica, certo? Então, na apostila aqui você tem um exemplo que eu coloquei aqui para vocês, na apostila, exatamente para a gente fazer esse cálculo. Sabendo que uma distribuição que já está com os dados prontinho, né? O Q1, o Q3, o P10 e o P90 já foi dado no exercício. Simplesmente ele quer que você calcule o coeficiente dessa curva curtose. Então, está aqui a forma Q3 menos Q1, 2 vezes P90 menos P10. Então, resolvendo aqui, nós chegamos a esse valor aqui, ó. 0,287. Esse valor está acima ou não de 0,263? Está acima. Então, se ele está acima de 0,263, qual é o nome dessa curva, né? O nome dessa curva é platicúrtica. Então, a curva está mais o quê? Ela está mais achatada, certo? Do que o normal. Ela está mais achatada. Então, é esse cálculo muito simples, não é um cálculo difícil, não. Se eu tenho todos os cálculos, ou melhor, todos os dados aqui, se eu já tiver todos os dados no exercício, não é difícil fazer o cálculo. A calculadorinha na mão e você chega na resposta. É lógico que isso aqui é aproximado, né? No final, aproximou o valor aí para poder representar o valor, certo? Então, esse aí é um exemplo, tá? Para vocês observarem como é que a gente calcula a curtose. O bom dessa matéria é o seguinte, que você consegue rever a matéria anterior, porque você vai ter que lembrar o quartil, o percentil. Na simetria, nós lembramos de média aritmética, mediana, moda. Então, acaba tendo uma influência a matéria anterior que nós vimos para essa finalização aqui das medidas de tendências que nós comentamos lá no comecinho, né? Já tem uns 2, 3 meses atrás, que nós começamos com média aritmética,
mediana, moda. Estamos terminando aqui agora com a curtose, né? Então, nós fizemos um caminho bem longo, calculando vários tipos de medida, né? Por isso que a estatística é um ramo da matemática, né? Porque tem muito cálculo também para ser feito. Além de se representar também, você também tem que fazer várias medidas e vários cálculos para chegar em umas conclusões a respeito do que você está pesquisando, né? Bom, aqui nós temos 3 exercícios, não, 2 na verdade, 2 exercícios na apostila de vocês, o número 1 e o número 2, que depois, aqui a pouquinho, a gente vai comentar também esses 2 exercícios aqui, tá bom? Deixa eu parar aqui o compartimento para a gente voltar e ver se teve alguma dúvida. Eu acho que na hora dos exercícios a gente consegue tirar essas dúvidas que teve, né? Vamos lá, então. Bom, gente, primeiramente, tem alguma dúvida nessa curtose? Aí você vai falar, não, professor, mas tem forma demais, né? É forma de assimetria, é forma de coeficiente de Pearson, é forma de mediana, é forma de quartil, de percentil, né? Moda até que não tem tanto, mas média aritmética ponderada, média simples. Bom, realmente tem várias formas, mas a gente acaba utilizando de maneiras bem diferentes, né? Em vários exercícios você acaba acostumando, mas lógico que na prova eu sempre coloco aí as fórmulas para não ter essa justificativa de você não ter conseguido chegar na resposta, certo? Então é isso, gente. Vamos continuar aqui.